todos aqueles que estarão conectados conosco, que assistirão esta pregação, este culto. Deus abençoe todos os presentes e todos através da internet. Deus abençoe e recompense cada um. No Salmo 102, nós encontramos a seguinte escritura: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, um dia sobre a face da terra tem findado. E cada dia que passa, estamos mais perto daquele glorioso dia em que Tu virás para nos buscar. Será o dia, um dos dias mais importantes da nossa vida. Nós queremos velar por ele. Queremos meditar na Tua palavra. Queremos nos encaixar na Tua palavra. Não queremos que a Tua palavra se encaixe em nós. Não queremos que a Tua palavra se encaixe com a nossa experiência. Mas nós queremos ter uma experiência que possa se encaixar na Tua palavra. Ajuda cada um de nós, ajuda cada um dos meus irmãos, ajuda cada um que tem uma necessidade, uma dificuldade, que por acaso, Senhor, que porventura esteja passando por algum problema de saúde. Conceda-lhe a bênção da cura, através da fé na Sua palavra. Rogo-te, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha trazer alívio ao cansado. Venha, Senhor, venha estar sobre nós. Venha que possamos sentir a Tua presença junto a nós. Rogo-te no nome precioso e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos cantar 2 hinos e logo em seguida estaremos meditando na palavra de Deus. Amém? Vamos cantar então este bonito hino: no céu não entra pecado. Amém? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as cidades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu
santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que sempre estão ligados conosco. Deus abençoe meus irmãos ali na cidade de Cuiabá, irmão Rodolfo Valiente, sua esposa, a irmã Marilúcia, seu esposo. Deus vos abençoe. Deus abençoe o irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Deus abençoe meus irmãos ali no Paraná, na cidade de Londrina, irmão Celso e família. Deus abençoe a irmã Aurinda Oliveira, também da cidade de Goerê, que sempre está conectada conosco. Deus abençoe a irmã Ivone e o irmão Vivaldo, lá na Bahia. Deus abençoe o irmão Jailson Souza, que também é um grande amigo e irmão, lá na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Deus vos abençoe e recompense por tudo. O irmão Mauro e a sua família, a irmã Nicinha, ali na cidade de Glorinha, Deus te abençoe também, meu querido irmão. Deus lhe recompense por tudo. Meus irmãos também aqui em Porto Alegre, Deus abençoe a irmã Eunice e o irmão Júlio César. Deus abençoe ali em Criciúma a irmã Santina, o irmão Geraldo e a sua família. Deus abençoe e lhes recompense, que Deus possa lhes recompensar com bênçãos espirituais. Amém, meus irmãos? Vamos cantar mais um hino então. O doce nome de Jesus. O doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia e a proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus,
sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. Graças a Deus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando meus irmãos aqui na cidade de Alvorada também, o irmão Sérgio e a irmã Maria Quadros. Deus vos abençoe. Também o irmão evangelista Alexandre e família aqui em Alvorada, pertinho de Porto Alegre, né? E todos os meus irmãos que estão conosco e que a gente não citou os vossos nomes, Deus vos abençoe. Amém? Então vamos preparar a escritura de Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Apocalipse 10, verso 11. Amém?
Na escritura que citamos, Apocalipse 10, verso 11, encontramos a seguinte escrita: E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bondoso Pai Celestial, nós queremos estar no que é correto, sem nenhuma interpretação particular. Queremos crer na Tua palavra. E para que isso aconteça, Senhor, precisamos estar no mesmo espírito do compositor. Precisamos estar com o mesmo espírito daquele que escreveu a palavra. Precisamos que o espírito daquele que escreveu estas palavras que acabamos de ler esteja em nós, para que possamos fazer os movimentos corretos e entender as mudanças, as ocasiões, os significados da letra da música, como o irmão Brano ensina na mensagem O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós. Não nos deixa deslocar a Escritura. E já de antemão te agradecemos por podermos ver e crer na Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, abre o nosso entendimento e os nossos corações para falar de um tema tão precioso como este. Rogamos a Tua presença em nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, podem se assentar, meus irmãos. Eu vou falar, meus irmãos, sobre importa que profetizes outra vez. É bem possível que, se os irmãos procurarem pela internet, vão encontrar em outras ocasiões onde já falamos sobre isso. Mas nós cremos que Deus tem nos dado uma experiência para que possamos ver as coisas da forma como elas realmente são, sem nenhuma interpretação particular, sem nenhuma interpretação privada. Entender o que significa, obviamente, Apocalipse, capítulo 10, do versículo 11, versículo 8 ao 11. Nós lemos o 11, mas no verso 8, a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Isto é o apóstolo João, aquele apóstolo do Senhor Jesus, aquele apóstolo amado que reclinava sua cabeça sobre o seu peito, aquele apóstolo que Jesus prometeu que ele não morreria até que ele viesse. E os discípulos até entenderam que ele não morreria até que Jesus retornasse pela segunda vez, e a Bíblia diz que não era isso que Jesus disse. Foi exatamente o que aconteceu na ilha de Patmos. Ele não morreu até que ele, em visão, subiu além do tempo, além das eras, e ele viu a vinda do Senhor em Apocalipse 10. Então ele não morreu sem ter a visão da vinda do Senhor em Apocalipse 10. O irmão Brana diz nas mensagens Apocalipse capítulo 4, primeira parte 176, segunda parte 166 e 41, terceira parte 68 e 72, que João representa a noiva, João representa o corpo do Senhor Jesus,
João é representante do sangue do Senhor Jesus. E nós sabemos que a noiva, ela não é constituída somente daqueles que estão vivos e que serão arrebatados no dia em que o Senhor vier nos buscar. A noiva é constituída de milhares e milhares de crentes. Irmão Branham mostra isso no primeiro selo. Não é que o rapto se dará e a noiva, os milhares serão aqueles que serão arrebatados, não. Ela é constituída daqueles que existiram durante as eras da igreja, desde a era de Paulo, Irineu, São Martim, São Columba. Todas as eras houveram eleitos que fazem parte da noiva. E João representa a noiva. O representante, ele tem que manifestar antes do representado. De que adiantaria um representante se ele manifestasse posteriormente a pessoa que necessitasse de um representante? Se eu mesmo faço a ação, tomo a atitude, não preciso eu de um representante. Por isso eu queria chamar a atenção dos irmãos que João veio antes da noiva. João, o representante da noiva, ele manifestou antes que a noiva pudesse vir à existência. Antes que Paulo, que Irineu, que Martim, que Columba, que Lutero, antes que Branham manifestasse em Apocalipse 10:7, porque Apocalipse 10:1 não é o irmão Branham, Apocalipse 10:1 é o anjo forte, é Cristo, é o mensageiro celestial que desce do céu e une-se com ela em Apocalipse 10:7. Antes que 10:7 manifestasse, João representou o sétimo anjo, quando ele foi e tomou o livrinho da mão do anjo, que estava em pé sobre o mar e sobre a terra. João representou, lá não estava o sétimo anjo, a noiva ainda formada, como o sétimo anjo, na pessoa do sétimo anjo. Então João, na visão, como o irmão Branham diz, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 41, 166, você quer dizer, irmão Branham, que um homem em uma visão pode representar todo o corpo do Senhor Jesus? É isto mesmo, irmão Branham está confirmando, um homem em uma visão, representando todo o corpo do Senhor Jesus. João representou a noiva. João representou o sétimo anjo. Quando o livrinho, a espada, a palavra caiu na mão do irmão Branham, nós conhecemos isso através do relato do irmão Branham, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, a partir do parágrafo 50, irmão Branham está mostrando que certa manhã eu subi ali no cânion, por volta das 8 da manhã, estava orando, e uma voz trovejou por toda a montanha, e uma espada caiu na minha mão, e uma voz ecoou, e disse: esta é a espada do rei. Irmão Branham não entendeu muito bem o enunciado da frase, disse a espada de um rei, e a voz chamou-lhe a atenção e disse: não é a espada de um rei, como se existissem vários reis, e dentre um deles, a espada de um deles caiu na sua mão. Não, é a espada do rei, como que dizendo que só existe um rei, o rei dos reis,
o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, a espada do rei caiu na sua mão, a palavra do Senhor caiu na sua mão. Em outras palavras, meus irmãos, não significa que a palavra do Senhor e o Senhor são coisas diferentes, porque Deus mesmo é sua palavra, Ele e a palavra são um. Se a palavra caiu na mão do irmão Brana, também não significa que eles são dois, significa que ele e a palavra são um, ele e a espada é uma coisa só. Significa que William Brana tornou-se a palavra. Se você quer compreender melhor, leia o Desvelar de Deus, para entender o que significa a palavra velada no homem. O que significou quando Moisés subiu a montanha e entrou para dentro da palavra, entrou para dentro da coluna de fogo. E quando ele retornou da coluna de fogo, a coluna de fogo estava velada dentro de Moisés. E o irmão Brana faz um paralelo para o dia em que ele estava vivendo. É exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Esta palavra, os 7 selos, precisavam ser revelados. O livro precisava ser revelado. E para ser revelado, e a palavra para ser manifestada, revelada, ela precisa estar velada em um corpo humano, velada por detrás de peles humanas, para poder falar com seres humanos mortais. Deus não pode manifestar em sua forma original, na forma original da coluna de fogo. Ele não pode descer, o povo não suporta a glória da coluna de fogo. Por isso ela tem que ser velada. E quando a palavra vela-se no homem, a palavra e o homem tornam-se um. Quando a palavra caiu na mão do irmão Brana, a palavra e Brana tornaram-se um. A coluna de fogo e Brana tornaram-se um. Então o irmão Brana diz, porque ele pensou antes de ir para Tucson, antes de ir para o oeste, naquela visão em que ele tivera, onde 7 anjos lhe visitariam e ele seria tomado naquela nuvem, aquela explosão foi tão grande que ele pensou que morreria. Então, quando a espada lhe caiu na mão, o anjo o advertiu que era a espada do rei, que era a palavra de Deus. João fez esta representação 2000 anos antes, porque o representante vem na frente. João representou Brana, João representou a noiva, porque nós temos que ter entendimento de quem é o William Brana. A maioria do povo da mensagem, a maioria dos nossos queridos e preciosos irmãos, pastores, evangelistas, mestres, não compreendem muito bem o que significa o William Brana, o que significa esta figura e o ministério do 7º anjo. É o ministério da noiva. Brana é a noiva. Brana é a conclusão do corpo da noiva. Nós vamos ver isso na mensagem. Assim como Lutero, Wesley, Brana. Quando a noiva está manifestada na terra, quando a noiva tem chegado à sua conclusão, à sua estatura máxima, então a palavra pode descer para se unir com ela. A palavra pode descer para se fazer carne nela, para que ela possa profetizar outra vez. Profetizar outra vez não significa um ministério posterior ao ministério do irmão Brana. Não significa isso. Profetizar outra vez é o ministério do irmão Brana. Vamos ler na mensagem 319.
Porque nós temos que primeiramente ter uma base para ver quem cumpriu este ministério de comer o livrinho. Por isso, se você pesquisar na internet, quando éramos ignorantes e não entendíamos estas coisas, mas Deus, através de uma experiência, nos fez cair do cavalo. Não que eu esteja me comparando a Paulo, não, de maneira nenhuma, mas muitas vezes nós fazemos o papel de perseguidor, achando que estamos fazendo uma grande coisa, enaltecendo um dogma, uma doutrina, um credo, uma religião, que persegue, que mata os parágrafos, que mata os versículos, que mata a influência da mensagem sobre o povo. E Deus precisa se apresentar, formar um cenário, produzir um acontecimento, para que nós possamos cair daquele poder, cair daquele status, e ir com a cara ao solo, ir com o rosto para o chão, para poder descer ao deserto. Longe de mim comparar-se ao profeta Paulo, mas olha, ele teve que descer até o deserto da Arábia, e por 3 anos e meio, fazer aquela sua experiência, e entender os escritos do Velho Testamento, com o acontecimento que tinha se dado em Jerusalém, para ele poder ter uma perfeita compreensão do significado daquele homem que foi para a cruz. Nós precisamos ter uma experiência para poder ter para entender o real significado, a real significância do que foi Brana, a noiva. Jesus é o noivo, o Senhor Jesus é o noivo, e em Brana a noiva está completa. Cristo é revelado em sua própria palavra. A Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo. Ela foi escrita por profetas. Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus, havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, que era os profetas, todos eles colocados juntos. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Isaías, Elias, tudo que eles eram estava nele, e tudo que você é e tudo que eu sou está nele. Os profetas do Velho Testamento eram a composição do noivo, eram a composição do Senhor Jesus Cristo. A obra-prima, parágrafo 108, eu estou fazendo uma base, meus irmãos, para mostrar, importa que profetizes outra vez, importa que profetizes novamente. Isso foi dito a João, o representante da noiva, porque a noiva já havia profetizado uma vez, e nós vamos ver pela mensagem do irmão Brana, pela história, pela Bíblia, a noiva profetizando uma vez, e a noiva profetizando pela segunda vez. É assim diz o Senhor, é assim diz o foco alinhado com a Escritura e com a mensagem, para podermos atingir o alvo. O nosso alvo é ir no arrebatamento, o nosso alvo é sermos tirados da terra, o nosso alvo é produzirmos este arrebatamento, é estarmos preparados para sermos arrebatados. E enquanto nós não entendermos o que nós somos, nós não poderemos sair da terra. Os elementos já foram disponibilizados, a nave espacial já foi preparada.
O tanque já está cheio do combustível de fé de rapto. Mas muitas vezes nós entramos na cabine errada, na cabine feita pela interpretação de um homem, na cabine feita através do dogma de outro homem. É o que nós podemos ver na mensagem. Cada homem tem uma interpretação, cada homem tem um pensamento e puxa o povo para o seu lado, e o outro puxa o povo para o seu lado, e o outro puxa o povo para o lado norte, o lado sul, o lado oeste. E poucos permanecem e olham naquilo que o profeta mandou olhar. Eu quero dizer, profetiza outra vez, importa que profetizas outra vez, baseado no que disse o irmão Brana, não no que diz a interpretação de alguém. Se você quiser ler, para que dê tempo que eu leia todas essas mensagens que eu quero ler, leia o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 205. E você vai ver irmão Brana falando de Apocalipse 10, 8 a 11. E você vai ver o irmão Brana falando que o profeta é o refletor, por isso que o profeta teve que comer o livrinho, para refletir a palavra para esta era. O profeta que comeu o livrinho foi o profeta Brana, o único lugar provido por Deus para adoração 205. Você quer mais uma mensagem? Às vezes nós nos decepcionamos porque nós pensamos que os irmãos creem na mensagem. Mais um parágrafo, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, parágrafo 319. Deus disse ao profeta do Velho Testamento: come o rolo, ao profeta Ezequiel. E ao profeta do Novo Testamento ele disse: come o livrinho. Importa que profetizes outra vez. O profeta que come o livrinho é o profeta que foi ordenado profetizar outra vez. Irmão Branco está dizendo: ao profeta do Velho Testamento foi mandado comer o rolo, ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho. Comer o livrinho está no cenário de Apocalipse 10. Nós sabemos pela Bíblia, pela revelação, pela mensagem, que só tem 2 profetas no Novo Testamento, 2 profetas reveladores: Paulo e o 7º anjo, Paulo e Brana, Paulo e a promessa de Malaquias 4, Paulo e a promessa de São Lucas 17:30, e Malaquias 4, São Lucas 17:30, Zacarias 14, 6 e 7, está inclusa em Apocalipse 10. Ao profeta de Apocalipse 10 foi mandado comer o livrinho, ao 7º anjo foi mandado comer o livrinho. Para que, diz irmão Brana? Por que? 319, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, para que o profeta e a palavra fossem um. Por que Brana teve que comer o livrinho? Para que ele e a coluna de fogo se tornassem um. Aquela palavra, aquela luz, aquele anjo forte que desceu do céu, aqueles 7 selos abertos que desceram do céu, e o 7º anjo tornaram-se um. Há alguém que possa duvidar disso? Há alguém que descrer na mensagem que pode duvidar disso? Que Brana e a palavra tornaram-se um? Que Brana e o anjo forte tornaram-se um em Apocalipse 10? Os pés daquela coluna de fogo, as mãos daquela coluna de fogo, a boca daquela coluna de fogo, os olhos daquela coluna de fogo,
O anjo forte pôs um pé na terra e outro no mar, mas o anjo forte não tem pés. Nós vimos a sua fotografia sobre a cabeça do irmão Branham. Ele não tinha pés, ele não tinha mãos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele e o sétimo anjo. Veja que o irmão Branham diz que o seu mistério é revelado unicamente à sua noiva amada. Cristo é o mistério de Deus revelado, 393, 503, 496. Jesus revela o seu mistério, o seu segredo, somente à sua noiva amada. Irmão Branham diz que Jesus entregou os seus segredos, o livro, para o sétimo anjo. Então o sétimo anjo é a sua noiva amada. Mas Apocalipse 10, 8 a 11, foi uma representação. O representante vem antes. O representante manifesta antes. O representante vai na frente, fazendo aquela ação de abrir o caminho, de aparelhar o caminho, de influenciar a situação. É como Adão nos representou na morte. Ele jogou toda a humanidade na morte e nós somos pecadores por representação. Religião híbrida. Irmão Branham prega isso daí. Irmão Branham diz: quer dizer, irmão Branham, que eu sou culpado pelo pecado de alguém? É, você é culpado pelo pecado de Adão. Sem que você fizesse uma escolha, você já nasceu em pecado. Mas tem uma coisa: sem a sua escolha, Deus desceu e te representou na morte. Deus te representou para te dar vida. Um homem nos representou na morte. Um homem nos representou para nos dar vida. E hoje você se torna culpado por não aceitar a representação daquele homem. E hoje nós nos tornamos excluídos se não aceitarmos a representação do Monte Pôr do Sol. A representação que aquele indivíduo, o sétimo anjo, o mensageiro da pedra de coroa, ou o mensageiro que subiu a pedra de coroa, porque o mensageiro da pedra de coroa é Cristo. O mensageiro da pedra de coroa é o mensageiro celestial, é o anjo forte. E ele desce do céu, e quando ele desce do céu, ele chama o sétimo anjo até a pedra de coroa. Essa subida do sétimo anjo, saindo de Laodiceia e indo até a pedra de coroa, representa a nossa experiência. Somos representados em alguém. Quando a coluna de fogo e o sétimo anjo tornaram-se um, é a representação da noiva casando, tornando-se um com a palavra. Não somente de nós que estamos vivos. Quando o sétimo anjo subiu até a pedra de coroa, tomou o livro, comeu o livro e casou-se com a palavra, tornou-se um com a palavra. Aquilo representou o casamento de Paulo, o casamento de Irineu, o casamento de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Representou o meu casamento com Cristo. Provando sua palavra, 236. A igreja tem que ser a palavra. Meus irmãos, não pense, muitas vezes nós temos entendimento que quando o irmão Branham fala a palavra, fala a palavra é a Bíblia. Meus irmãos, a palavra é a coluna de fogo. A igreja tem que ser a coluna de fogo. A igreja tem que ser a luz. E só há uma maneira de sermos a palavra, só há uma maneira de sermos a luz, é a luz descer e vir e encarnar-se em nós, a luz descer, vir e encarnar-se em uma pessoa. E foi o que aconteceu, a luz desceu e encarnou-se e tornou-se um com o sétimo anjo,
Por isso, irmão Branham diz na mensagem a brecha 41, este sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Para quê? Para que ele possa casar, unir-se com ela. É o que o irmão Branham diz, provando sua palavra 236. Será Jesus Cristo mesmo que descerá, será a coluna de fogo mesmo que descerá, será o anjo forte mesmo que descerá, vestido do céu, descendo do céu vestido de uma nuvem, que tornará a palavra tão real, tão física, que unirá a sua igreja e ele como sendo um. Branham comeu o livrinho, segundo tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320, para que o profeta e a palavra fossem um. Ele disse para o profeta do Novo Testamento, come o livrinho, para que o profeta e a palavra fossem um. Está acontecendo. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria, e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Como isto seria feito, está acontecendo bem diante de vocês. O profeta comer o livrinho está acontecendo bem diante de vocês. O profeta e a palavra tornando-se um está acontecendo bem diante de vocês. A mensagem do entardecer está aqui. Mas foi assim. Obra-prima 108, 109. Ele gastou 4.000 anos para fazer esta obra-prima. Deus gastou 4.000 anos para fazer o noivo. Elias, Jeremias, Isaías, compondo, moldando, profecias sendo dadas. Isaías profetizando, o menino nascerá, o seu nome será Deus forte. Uma virgem vai conceber, é da cidade de Belém, é da tribo de Judá, é descendente de Davi, e dando as qualificações do noivo, 4.000 anos trabalhando para que o noivo pudesse vir à existência, e quando o noivo veio à existência, irmão Branham diz, 108, a obra-prima, agora por aproximadamente 2.000 anos, Deus tem feito dele outra obra-prima. Quando o noivo estava pronto, assim como foi no jardim do Éden, quando Adão estava pronto, quando o homem estava pronto, quando o macho estava pronto, ele ainda estava só, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. E o que Deus fez? O que Deus fez com Adão é o mesmo quadro que ele fez com Jesus. Ele adormeceu Adão, e ao adormecê-lo, fez-lhe uma cirurgia, tirou do seu lado uma costela, e daquela costela ele lhe fez uma adjutora, uma companheira, para que ele não vivesse só. Da mesma forma, com Cristo, Cristo foi levado ao Calvário, e quando ele foi ao Calvário, ele foi comigo e contigo dentro, assim como Eva estava dentro de Adão. E lá no Calvário, Deus adormeceu a Cristo, fez-lhe uma cirurgia, e do seu lado tirou o Novo Testamento. O Novo Testamento é a esposa do Velho Testamento. O Novo Testamento é a esposa do Senhor Jesus. A noiva do Senhor Jesus são estes indivíduos que creram no Evangelho durante 7 eras da igreja. Todos estes membros compreendem a noiva do Senhor Jesus. Ainda que tenha um período em que ela, lá na era primitiva, tinha a perfeita interpretação da Escritura. Não é isso certo? A igreja primitiva tinha a presença da palavra, a
a palavra, estou falando da coluna de fogo. A igreja primitiva tinha a presença da coluna de fogo. Esta coluna de fogo que nós vemos sobre a cabeça do irmão Brana e que foi fotografada também em diversas outras ocasiões nas reuniões do irmão Brana, esta coluna de fogo que desceu sobre o rio Ohio em 1933, esta coluna de fogo estava presente com a igreja primitiva, com a noiva. Esta coluna de fogo orientou Paulo para escrever os livros do Novo Testamento. Esta coluna de fogo orientou Pedro para escrever suas cartas. Esta coluna de fogo chamou João na ilha de Patmos e o elevou acima do tempo para que ele pudesse escrever o Apocalipse e também escrever suas cartas. Era a noiva profetizando. Amém, meus irmãos? Era a noiva profetizando. Mas em Apocalipse 10:11 diz: importa que profetizes outra vez. Na primeira era, a noiva profetizou. Na primeira era, a noiva teve o assim diz o Senhor. Na primeira era, Paulo tinha autoridade para dar ordens, porque ele tinha a liderança do Espírito Santo, da palavra, da coluna de fogo. Na primeira era, a noiva era perfeitamente composta do quíntuplo de Efésios, que tinha apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Na primeira era, a noiva estava completa. Na primeira era, a noiva tinha o assim diz o Senhor, através das cartas de Paulo. Eles tinham o profeta Paulo. Na primeira era, a noiva profetizou uma vez. Depois, ela foi até Niceia, foi enterrada, perseguida e morreu. E o que o irmão Brana ensina? O que o irmão Brana ensina? O irmão Brana ensina que ela começou a brotar na era de Lutero. Ela quem? A noiva. Ela poderia profetizar outra vez na era de Lutero? Não. Ela poderia profetizar na era de Wesley? Não. Porque a coluna de fogo não estava visível nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, mas nos dias da voz do sétimo anjo. A noiva, ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley. Cristo é revelado em sua própria palavra, 76, 77. Olha, meus irmãos, através da era, nós começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão. A semente foi para o chão, durante o período das eras negras, a semente completa. Então ela veio através dos pés, Lutero, voltou através de Wesley, então nos pentecostais as línguas e os lábios, vem, agora está no olho profético de Malaquias 4. A noiva é o corpo da noiva. Não me apresente uma noiva que não tenha por pés Lutero, que não tenha por Wesley coxas, que não tenha Pentecostes por lábios. Não me apresente uma noiva que surgiu depois do irmão Brana. Não existe uma noiva genuína que porventura tenha surgido depois do irmão Brana. Não significa que não haja, mas não é a noiva do Senhor Jesus, porque a noiva do Senhor Jesus esteve completa quando chegou no olho de Malaquias 4. Porque o próximo seria a mente, o próximo é Apocalipse 10, o próximo é os 7 selos revelados. Que noiva é esta que surge depois do irmão Brana? Onde está
sua origem? Onde está a sua linhagem? O irmão Branham diz que o crente genuíno é como um cavalo puro sangue. Um cavalo puro sangue, imponente. Ele tem linhagem, ele tem documentação. Você consegue verificar a sua paternidade, o seu avô, o seu bisavô, a sua raiz. A noiva teve sua raiz em Lutero. A noiva passou por Wesley. A noiva falou em línguas e expulsou demônios na era pentecostal. A noiva está em Brana quando a semente está formada. Quando a semente está formada, a noiva está perfeita. O grão está perfeito. Irmão Branham diz que não há nada além do grão. Não há um estágio superior ao estágio do grão. Nós temos o estágio do talo, nós temos o estágio da borla, nós temos o estágio da casca, nós temos o estágio do grão. Se nós denominamos talo Lutero, borla Wesley, casca pentecostais, nós podemos dizer que grão é Brana. Em Brana o grão está perfeito. Verifique as mensagens, digite aí no busca, grão, o grão novamente manifestado. A noiva é o grão. 147, a união invisível da noiva de Cristo. E ele tem que estar no grão. Ele desce para poder dar vida ao grão. Ele desce para tomar o grão de dentro da casca. E a noiva, o corpo completo da noiva, estava manifestado em Brana. Ele mesmo, depois de Malaquias 4, os olhos, é ele mesmo descendo. Deixa eu ler o final do parágrafo 77, Cristo é revelado em sua própria palavra. Então, o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva. O corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado. O corpo completo de Cristo foi revelado na forma de Brana. Em Brana, a noiva tem uma aparência. Em Jesus, o noivo tinha uma aparência. Em Brana, a noiva tem uma aparência. Quando eu olho em Brana, eu vejo a noiva formada. Quando eu olho em Brana, eu vejo o corpo do Senhor Jesus formado, perfeito, tão perfeito que ele desceu e se uniu com ela. Casamento, divórcio, 210. O irmão Branham disse, ele não descerá e não se unirá com uma noiva, faltando um busto, faltando um membro. Por isso ele não podia descer e casar com Lutero, casar com Wesley, casar com os pentecostais, não. Quando a noiva esteve perfeita, quando a noiva chegou à conclusão do seu corpo, o seu corpo estava formado, ele desceu, a coluna de fogo desceu, Jesus desceu. Ao nascer do sol, parágrafo 160, Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi a carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, se ele tivesse subido ao Calvário como Deus, como coluna de fogo, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro dele. O vem? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Quem é o noivo da igreja? O Senhor Jesus Cristo. Não há uma noiva tirado de Brana, porque se tirar uma noiva de Brana, não existe um quadro que Deus tira uma mulher de uma mulher, porque Brana é a noiva. A Eva não foi tirada de uma mulher. Brana, sendo a noiva, não pode gerar uma noiva.
Ah, mas se você saiu dele, então quer dizer que ele é o noivo. Não sai uma igreja de William Branham, porque o William Branham é a igreja, é a noiva, e o noivo é a palavra, o noivo é a coluna de fogo, o noivo é a luz, o noivo é o Logos. A semente não herdará com a palha, parágrafo 81. Aquele Logos tem uma noiva, a noiva do Logos, o segundo Adão e a segunda Eva, prontos para voltar ao jardim do Éden. Em Branham, Jesus Cristo está casado. Em Branham, Jesus Cristo está acompanhado. Em Branham, Jesus Cristo pode gerar filhos. Em Branham, Jesus Cristo pode gerar um filho no ventre espiritual da igreja Branham, da noiva Branham. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra desta era. Casamento, divórcio, 213. Como pode a igreja estar grávida sem Cristo a conhecê-la? Cristo conheceu a igreja em Apocalipse 10. Cristo conheceu a noiva. A festa das trombetas, parágrafo 100, 101. A igreja conhecerá seu companheiro. Conhecer, meus irmãos. E conheceu Adão, a sua esposa, e ela concebeu. Conhecer é ter um relacionamento, um ato. Não é conhecer de apertar a mão, prazer em conhecer, não. Conhecer é ter um relacionamento íntimo, a portas fechadas. Cristo e a noiva, Cristo e Branham, ele está sussurrando os seus segredos ao ouvido dela, sétimo anjo, Branham. Ela é a única que conhece os seus mistérios. Foi a ela que ele deu sua palavra. Quando um homem vai se casar, o que ele dá para a mulher com a qual ele vai se casar? A sua palavra, o seu nome. A minha palavra é o meu nome. É aquilo que eu tenho que botar no papel como uma assinatura, como garantia. Eu tenho que assinar a minha palavra, meu nome. Ele deu a palavra a Branham, ele entregou a palavra a Branham, a palavra estava em Branham, a palavra está na noiva. A era de Pérgamo 56, a palavra está na noiva, o nome está na noiva, o novo nome está na noiva. A era de Sardes, Filadélfia 126, a era de Sardes 102, a era de Pérgamo 185, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Ela tem o nome dele, porque ele deu sua palavra a ela. No final do parágrafo 160, ao nascer do sol, não tem a noiva que fazer o mesmo? Deixa eu ler um pouquinho antes. A mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Apocalipse 10, 1 a 7. O anjo forte descendo do céu é o noivo. 10:7 é a noiva. É a mesma palavra. Então, como pode vir a noiva e não manifestar tudo o que foi prometido por ele? Logo que vier o noivo, e que não for igual à noiva, mas quando ele faz tudo provando-o depois, quando ressuscitou dentre os mortos, então, não tem a noiva que fazer o mesmo? A noiva não tem que fazer o mesmo que o noivo fez? A era de Pérgamo, parágrafo 24. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Meus irmãos, Branham não realizou as mesmas obras que Jesus fez? As mesmas obras.
É a noiva. 57 da era de Pérgamo. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, mas ele cumprirá agora através da noiva. Ele, a coluna de fogo, a luz, a palavra, o Logos, cumprirá agora através da noiva a obra que ele deixou para esse tempo específico. Ah, meus irmãos, não fez isso através de Branham? 421. Agora Cristo, as obras que eu faço, vós também as fareis. Veja, o mesmo Deus, está vendo? As obras que eu faço, vós também as fareis. Mais do que isso, pois eu vou para o meu Pai. A igreja ficará um pouco mais na luz. Veja, vindicando sua palavra prometida. Assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Assim como Deus fez suas obras no corpo do noivo, está agora Cristo fazendo as mesmas obras no corpo da igreja, a sua noiva. Veja, declarando o seu mistério, a sua árvore noiva no último dia, produzindo os frutos que estavam na árvore no princípio. Me diga se isso não aconteceu em Branham. A igreja de Pentecostes, a semente não herdará com a palha, 124, morreu através da igreja católica primitiva, e ela simplesmente veio em forma de talo, mas você está vendo como ela está tomando forma parecida, cada uma através da era luterana, de Wesley e pentecostal. Vocês entendem? A congregação diz amém. Agora ela tem que voltar direto àquele ministério original que ele teve aqui na terra. A noiva tem que fazer as obras que o noivo fez. Eu não espero que ela fará ou que ela faça. Eu creio que a noiva já fez as obras que o noivo fez. E a noiva fez obras maiores, porque a noiva disse: haja esquilos. A noiva revelou o mistério que ele não podia revelar. Aquele dia e hora ninguém sabia, nem os anjos do céu, nem o filho como noivo sabia, mas ela revelou aquele mistério quando Apocalipse 10 se desenvolveu na sua pessoa. A noiva. Não outro ministério. Não alguém que tenha tido uma boa experiência, que tenha recebido um dom de Deus, e que tenha se ensoberbecido, e se elevado para querer ser como Deus, e tomar o lugar de Deus, subir aonde está Deus, subir os parágrafos onde está Deus, e tomar para si, se assentando no lugar de Deus, parecendo Deus, se assentando no lugar de Branham, querendo parecer Branham, sem ter tido a experiência de Branham, sem ter tido aquela encarnação da coluna de fogo. Personificadores, imitando a experiência de Cristo e a noiva. Agora ela tem que voltar direto àquele ministério original que ele teve aqui na terra, porque a noiva, eles são um. Ela teve que voltar. Ela já fez aquelas obras, ela já fez obras maiores do que estas. 107, ao nascer do sol. E vamos aqui para nós encerrarmos, meus irmãos. Essa é aquela revelação divina da palavra feita carne. Se foi carne naquele dia por meio do filho, o noivo, então é carne hoje por meio da noiva. Então é carne hoje por meio da noiva. Se foi carne por meio do filho, é carne hoje por meio da noiva. Ela é carne de sua carne. 73, ao nascer do sol. A noiva tem que aparecer, diz irmão Branham, e a noiva tinha que aparecer. A noiva já estava manifestada.
Assim como o irmão Branham também esperava a aparição de Elias, na revelação dos 7 selos, ele está dizendo, quando esse homem aparecer, quando ele entrar em cena, então, irmão Branham, quando esta noiva aparecer, ela é parte dele. Agora, o que ela é dele? Ela é a carne dele, ele é a coluna de fogo, ele é a luz, e ela dá a sua carne para ele, o seu corpo para ele. Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Ela é ele. Ela é ele. Branham é ele. Lutero é ele. Wesley é ele. Mas Lutero agora em Branham, Wesley agora em Branham, Pentecostes em Branham, Paulo em Branham, Irineu, Martim, Columba, Lutero, todos em Branham. Toda a vida que estava no talo, na borla e na casca foi reunida na semente. A vida de Lutero subiu para a borla, a vida do talo e da borla subiu para a casca, a vida do talo, borla e casca subiu para a Branham, a semente. Para encerrar, meus irmãos, na obra-prima, o irmão Branham conta sobre a visão que ele teve das noivas. Quando ele viu, Deus lhe mostrou as noivas passando. Deus lhe mostrou a primeira noiva, a partir do parágrafo 186 da mensagem à obra-prima. Irmão Branham começa a contar aquela visão que ele teve, quando ele viu a noiva passar. 187, eu vi o mais bonito grupo de mulheres vestidas com roupas limpas que eu já vi em minha vida. Depois, ele viu as igrejas, ele viu as denominações, e cada uma parecia pior que a outra. Eu nunca vi um grupo tão imundo em minha vida. Então, primeiramente, o irmão Branham viu a primeira noiva passar. Aquela noiva que tinha a liderança da coluna de fogo, que podia profetizar na pessoa de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Eles profetizaram, eles tinham o assim diz o Senhor. Os mestres tinham a orientação do profeta, os mestres, os pastores, os evangelistas, os apóstolos, todos eles eram influenciados pela liderança da coluna de fogo. A noiva passou a primeira vez e era um grupo bonito de mulheres bem vestidas. Depois, irmão Branham viu as organizações, uma pior que a outra. E por fim, o irmão Branham viu a noiva americana. E a noiva americana é a noiva pentecostal, é a noiva laodiceana. E quando ele viu, ele quase desmaiou. Ele pensou que aquele seria o grupo de pessoas que Deus viria para arrebatar. Ele disse, mas o tanto que nós temos trabalhado, e é isso que nós temos produzido. Então a voz disse, mas ela vai voltar outra vez. Agora, ela voltou outra vez. Em Branham, a noiva manifestou pela segunda vez. 194. Você observou? Então na visão, o irmão Branham viu, quando aquelas denominações passaram, as organizações, passou os luteranos, passou os wesleyanos, passou a noiva americana, aquelas mulheres nuas. A voz disse, ela vem a segunda vez. Então o irmão Branham diz, aqui vinham aquele grupo, outra vez, aquele mesmo grupo. O que é para Malaquias 4 fazer?
converter o nosso coração de volta à fé dos pais apostólicos. Converter de volta, submeter-se de volta à liderança daquela coluna de fogo que estava entre os discípulos, aquela coluna de fogo que não esteve entre as denominações. Aqui vem a noiva outra vez. A noiva não é hoje, a noiva já foi. Nós estamos atrasados, nós temos que correr, nós temos que nos empenhar para poder não ficar para trás. Parece que nós fomos deixados para trás. Nos dias do irmão Brana, a noiva já estava perfeita. Deus, pela sua misericórdia, está dando um tempinho mais para que esta palavra possa ser semeada, essa experiência de Apocalipse 10 possa ser disseminada pelo mundo, para ver se há mais algum que entre nisso. Nós precisamos entrar nisso. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus já desceu do céu, já veio numa nuvem, já pôs um pé na terra e outro no mar, já revelou os trovões, já revelou o seu novo nome, já manifestou na noiva, já se uniu com ela. E eu quero fazer dele a minha experiência. Quando ele profetizou outra vez, quando ele revelou os selos, quando ele disse: assim diz o Senhor. A noiva tem o assim diz o Senhor, diz irmão Brana, na era de Pérgamo. O que você vai fazer, irmão Brana? Voltar para casa, pois assim diz o Senhor, aqueles 7 mistérios ocultos nestes 7 selos, Deus abrirá para nós. Qual é a atração sobre a montanha? Irmão Brana diz, 194, você observou? Então, irmão Brana, depois da noiva americana, depois daquela noiva pentecostal, aqui vinha novamente aquele belo grupo de mulheres bem vestidas, marchando novamente aquela genuína melodia cristã. Aqui vinha ela, a mesma noiva. Irmão Brana chama a atenção, você viu? A noiva passa 2 vezes. A noiva passou na primeira era com Paulo. A noiva passa pela segunda vez com Brana. A noiva profetiza a primeira vez, produzindo escritura, produzindo Bíblia. A noiva manifesta a segunda vez, interpretando o que eles produziram na primeira era e não puderam falar, não puderam declarar. João omitiu, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele omitiu, ele ouviu o que os trovões falaram, ele sabia o que era o significado dos trovões, e ele omitiu. Mas nos dias da voz do 7º anjo, João, representa aí, ela profetizando outra vez. Você está profetizando, você está fazendo parte da noiva que profetiza pela primeira vez, que produz profecias. São Paulo produzindo profecias, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. São Paulo produzindo profecias, produzindo estatutos, produzindo bases de como um cristão deve se orientar, de como um cristão deve proceder, de como uma mulher tem que permanecer como santa. É a primeira igreja profetizando. Em Brana, é de volta aos corações originais dos pais apostólicos. Profetiza outra vez. Importa que profetize outra vez. Você observou, 194, a obra-prima. Você observou a noiva entrar em cena 2 vezes? Eu nunca tinha observado, irmão Brana. A primeira semente e a segunda semente, ambas são exatamente a mesma. 196, obra-prima, no final do parágrafo. Então eu simplesmente vi todas elas se moverem e partirem. Mas observe você, a igreja somente entrou em cena uma vez. As denominações apareceram,
sendo aquele grupo de pessoas imundas, sem a liderança da coluna de fogo, sem a liderança de um profeta. Entraram em cena uma vez, mas observe você, a igreja somente entrou em cena uma vez. Lutero, Wesley, Pentecostes, cada nação, a igreja, mas a noiva entrou em cena 2 vezes. A noiva em Paulo e a noiva em Brana. 197. Eu restaurarei. Vê, a obra-prima é trazida. A semente caiu no chão em Niceia. Aquela foi a semente original. E ela passou pelo processo dessas denominações, a qual teve existência só uma vez. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei. A obra-prima é trazida. Esta é a razão pela qual entrou em cena. Apareceu 2 vezes. Ela passou pela primeira vez, então passou pela segunda vez. E ela estava perfeita na segunda vez. E se ela vai passar pela segunda vez, importa que ela profetize outra vez. Tal como ela estava na primeira. Oh, Deus, tenha misericórdia. Rápido, 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 vida, entre no grão. Rápido, entre em Brana, suba a pedra de coroa, suba até a revelação dos selos, suba até a revelação do novo nome, suba até a revelação daquela pedra branca. Entre no grão. Todas as outras não apareceram mais. Elas foram e não voltaram outra vez, mas a noiva voltou, porque ela é alfa e ômega. Ela é alfa e ômega. Ela é a primeira e o último. A coluna de fogo manifestada na primeira igreja e na última igreja. A noiva manifestada junto com os apóstolos Paulo, Pedro e os irmãos, e manifestada nos dias da voz do 7º anjo. Importa que profetizes outra vez, porque a noiva manifesta 2 vezes. Amém? Pai Celestial, rogamos que isso possa fazer efeito no coração dos teus filhos. Há muitos enganados, há muitos sendo seduzidos, ludibriados, assim como eu também estive, ludibriados pela experiência de algum grande homem que fez um nome para si e interpretou e deslocou a Escritura. Ajuda, Senhor, se há algum eleito que precisa enxergar, ver, compreender e entender que se ele se chama Brana, é porque a coluna de fogo manifestou no 7º anjo e deu a palavra para o 7º anjo, deu o nome para o 7º anjo. E se tem algum eleito identificado com a experiência de um outro homem, ele tem que saber que o seu nome é o nome desse homem, não é Brana. Mas nós, Senhor, temos o perfeito entendimento que a noiva estava nos pés em Lutero, estava em Wesley, estava em Pentecostes, e a noiva esteve perfeita em Brana. E a noiva voltou pela segunda vez e profetizou. Teve-o assim, diz o Senhor. Como perguntaram ao irmão Brana, perguntas e respostas sobre o selo, Senhor, 232, se a noiva teria um ministério antes do rapto. O irmão Brana disse, seguro, está acontecendo agora mesmo. Não seria para o futuro, já estava acontecendo. A noiva já tinha aparecido, a noiva já estava em cena, a noiva já estava profetizando, revelando aquilo que estava oculto, que a primeira noiva não pôde revelar. Pai Celeste, abre o entendimento e o coração dos meus irmãos para se renderem à palavra que já foi manifestada nos dias da voz do 7º anjo. No nome do Senhor Jesus, faça esta obra, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conosco através da internet.
e que Deus, como eu disse anteriormente, possa recompensar a cada um de vocês. A irmã Aurinda Oliveira, lá de Goierê, no estado do Paraná, irmão Mauro Bittencourt, ali na cidade de Glorinha. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Deus vos abençoe. E se Deus permitir, estaremos novamente no sábado aqui, falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe.